são dois modos com que a inteligência existe e age, né? Mas, na verdade, o que predomina, por exemplo, a visão dos Sócrates, Platão e Aristóteles, ela delineou toda a razão na filosofia, os grandes alcances da lógica, do positivismo, vai longe. Mas, e aqui, por exemplo, o estruturalismo também é uma coisa lógica. Mas quem é que foi contra essa visão e realçou a emoção? O romantismo. Jesus de Nazaré, o romantismo e todos os fenomenólogos. A fenomenologia nasce no mesmo instante que a ciência está começando a se aproximar do cálculo da incerteza, né? Com toda a simultaneidade einsteiniana da matéria irradiando energia, energia virando matéria, que ocorre simultaneamente. Então, a ideia de que a informação não vem por pedacinhos, ela chega de repente como um todo. E para isso, o ápice da filosofia contemporânea, que tem, eu vou dizer os nomes, é Heidegger, é Husserl, é Max Scheler, é Sartre, que isso tudo ao mesmo tempo é absorvido e irradiado. E eles vão tirar isso da onde? Olha o escândalo para todos os racionalistas que tinham enquadrado a visão como razão só. O medo da... A Idade Média toda era o contrário, eles tinham raiva da Idade Média. A Idade Média para eles representava o cúmulo da volta a uma espécie de vida de barbárie primitiva, da grandeza lógica de Roma que caiu e da Grécia e que agora estava no... Mas essa é a visão deles e os fenomenólogos, por causa das primeiras experiências por exemplo, do Planck, da radiação da matéria com energia, essas coisas misteriosas que vão ser o alicerce do Einstein e toda a nossa física atual quântica e tudo, estudo dos neurônios, ela inventou a fenomenologia. Então Husserl e Max Scheler são fiéis nessa linguagem. Eles dizem que só a poesia, o poeta Heidegger, pode ser o porta-estandarte do ser, porque ele pega isso nessa absorção. São esses poemas indígenas, é a linguagem poética do Sermão da Montanha, que é abrangente. Mas mesmo na ciência é essa linguagem, está tudo interconectado, aliás, é essa sempre. Mas por motivos políticos, que não vou ficar explicando, o estruturalismo foi inventado para abafar o grande escândalo que a fenomenologia trouxe. E principalmente porque a fenomenologia tinha um grande mestre chamado Martin Heidegger. E esse Heidegger foi nazista. Ele participava e dizia que essa junção de tudo era o nazismo. Depois a Hannah Arendt, que era amante dele, serviu de álibi e o inocentou. Ele ia ser castigado, preso. E aí então veio o Heidegger não nazista, que é o segundo Heidegger. E esse Heidegger, ele mesmo diz, mesmo aqui, na fenomenologia, a metafísica acabou, morreu. Quem vai nos dar as respostas vai ser a ciência e a nova tecnologia advinda desta ciência. Bom, as respostas que vêm das pesquisas dos neurônios vão além de qualquer, só estão juntas com o Fernando Pessoa, né? O Hölderlin, o Castro Alves, nós estamos juntos aí no pensamento poético. Por quê? Porque a fenomenologia, olha a ousadia, eles foram, Mário Schemberg, que é o grande cientista com o qual eu trabalhei, ele dizia que a Idade Média era formidável, eles já sabiam a fórmula de fazer a bomba atômica. Eu sempre achei isso um escândalo, mas queria dizer o seguinte, eles, então, ao contrário de encontrar sua inspiração em Sócrates, naquele método exaustivo, analítico de achar a verdade transcendente, separando a emoção, né? Não, é tudo de uma vez, que era a filosofia da Idade Média chamada apodíctica. Eles inclusive usam esse termo na fenomenologia. É apodíctica, é tudo de uma vez. Eu estou aqui, eu estou sendo influenciado por todos vocês, vossos olhares, sentimentos, palavras, entardecer, o que eu vou fazer depois, o que eu fiz antes. Então o tempo todo eu... E nessa linguagem é que a fenomenologia tentou reproduzir tudo. Mas o próprio Heidegger, ao chegar, ele diz, não, o pensador mais profundo é o poeta. Daí que o poeta é o porta-estandarte do ser, que é daí que vem a matéria-prima e tudo do que você pode decupar, ou separar, ou manter também.
E hoje em dia o Brasil representa na fenomenologia o próprio berço da fenomenologia, não precisava nem ter Max Souza. Tem o grande filósofo Vicente Ferreira da Silva, que eu recomendei, as obras dele estão no Instituto Brasileiro de Filosofia, o IBF tem. E o último morreu agora em 99, o Wilhelm Flusser, que foi discípulo, saiu um artigo dele ontem sobre o Wilhelm Flusser. Então a fenomenologia é a linguagem natural, a Clarice Lispector, a Guimarães Rosa, então eles citam as mesmas coisas. Por exemplo, eles vão escavar da Idade Média, onde a apodíctica é o seguinte, todos os pensamentos vêm e o primeiro é a emoção que dirige. O que você tem mais vontade é aquilo que é. Depois, aquilo vai se misturando a outras emoções e cada um tem uma lógica diferente. É muito complicado o espaço, o universo, imagina, são células que se reúnem para tentar e compreender a vida no combate disso aqui. E como os neurônios foram além de qualquer sonho da fenomenologia. Baseados na apodíctica, você tem que os neurônios só recebem mensagem do cérebro se for untada de emoção. Então nada é sem emoção, mesma coisa sem emoção. O delegado diz assim, você, pelo critério da lei, será condenado. Isso tudo é emoção. Não tem lugar que isso não entre, por mais trabalho que eles destroem. Então isso agora realçou-se e se expressa no comportamento das pessoas. A garotada toda, Primavera Árabe, eu quero tudo no instante. É que isso foi um trabalho conquistado e vai se avolumando mesmo, numa vertigem de velocidades e sempre a surpresa como resultado. Nós não sabemos. Descobriram agora na ciência. Inclusive a Amora, minha filha, esteve lá em Harvard e viu o professor de física jogando todos os livros pro chão. Acabou tudo errado, porque surgiu a matéria porosa escura. Essa matéria porosa escura tem mais força de gravidade do que as galáxias. Era tudo que se falava sobre o buraco negro. O buraco negro, isso. Estava errado. Tudo sobre o buraco negro. É o contrário, o buraco negro predomina e a própria matéria escura é que dá luz às nebulosas que vão dar luz às estrelas depois. E descobriram agora, eu vi hoje, descobriram um novo toque, a energia escura, a energia dessa matéria escura. Então, mais loucura que isso não tem, o universo todo, nem a própria existência. Então, essa visão está sempre ligada com o destino humano, porque ela devolve as coisas a nosso parecer. Por exemplo, hoje em dia o Hegel inclusive copia, ele inventa Fenomenologia do Espírito, é o título da obra, que é tirado de Avicena, que é alquimista do Califado de Bagdá, 200 anos antes. Mas mesmo ele diz coisas assim terríveis, por exemplo, ele é um poeta, mas ele diz assim, se uma flor atravessar o caminho do Estado, o Estado tem não apenas o direito, mas o dever de esmigalhar a flor. Que coisa malvada, né? E o André Valias fez um livro sobre o Heinrich Heine, e o Heinrich Heine é também piadista, é um gênio, influenciou Marx e estudou com Hegel, mas ele atribui a Hegel as seguintes últimas palavras. O Hegel morreu, eu já falei assim, só um homem me compreendeu e ele também não. Pronto, então você fica lançado no mistério essas simultaneidades de absurdo. Hoje então emerge com uma naturalidade incrível que nossa espécie está vivendo mais do que nunca, e toda essa ciência nos devolve interrogações e enigmas poéticos imensos em todas as circunstâncias. E essa apodíctica era assim, era para julgar se você era bruxa ou santa. Então, na primeira olhada que o inquisidor dava, ela é bruxa. O senhor chama você gostosa? Assim, não, ela é meio, tem um jeito. Mas era a apodíctica que se resolvia o julgamento. E era totalmente emocional. Imagina um tribunal na audensa Idade Média, o que era? Era apodíctica. Podia torturar, né, para ver se se a pessoa fosse inocente. Ela não ia sentir dor. Então são loucuras. Então, mas eram aproximações de coisas. Mas o impressionante é que a fenomenologia baseia-se na apodíctica. Então, por exemplo, lá 1 mais 1 jamais serão 2. Tá? Então, isso de cara. Então, aí começa. Isso tem a ver com todo o nosso mundo. Então, os filósofos que são nossos vizinhos mais próximos são os fenomenólogos. Todos eles, o Franz Fanon, ao Merleau-Ponty, todos, o Heidegger, claro, o Sartre, a Simone de Beauvoir, todos, e Gilberto Freire é fenomenólogo. Por isso que os estruturalistas são contra. Eu reuni com os estudantes que foram para Paraty, que teve essa aparente homenagem. Falaram, mas nós fomos lá
porque nós idolatramos o Gilberto Freire, porque ele falou, e só falaram mal dele. Eu falei, pois é, que aquilo foi um comitê estruturalista para fazer isso mesmo. Eles têm, é isso. Só que o que eu tenho que dizer, bom, não tem importância, isso aqui é. Porque tem negócio de direita, esquerda, muita coisa, como ele sempre apoiou Salazar, o governo militar. Mas é coisa, mas isso tudo são coisas. Quer dizer, é uma coisa, mas aí. Isso aí, esses são os filósofos, como Heidegger, né? Mas não podemos negar que é um filósofo. Inclusive, ele fala o contrário do que falou lá. Ele acaba com a metafísica, entrega para a ciência técnica, e mais ainda, ele fala que em breve, através da cibernética, isso é década de 50, viveremos num planeta em que todos serão controlados e controladores. Essa simultaneidade é o ápice da democracia. Ele sabia bem o que fazia, né? Uma vez absolvido pela Hannah Arendt, ele se comportou democraticamente. Tem Heidegger de esquerda hoje em dia, tem Heidegger democrata, Karl Jaspers. Ele é muito bom pensador como Nietzsche. Tanto Nietzsche também era bem nazistinha, né? Imagina, com as ideias distorcidas. Ele não tinha essa ideia. Ele se separa de Wagner quando vê a gravidade dos acontecimentos. Que Parsifal vai ser o cara do Santo Grau. Mas isso aí não implica. A complexidade é essa. Então, nós estamos... Hoje em dia a gente pode ver isso com toda a informação, ela vem ao mesmo tempo, né? Então você não precisa falar muito. Mesmo nas eleições, quem é que ganha? É pelo discurso ou é mais pelo aquilo que você imagina que a pessoa é, né? É cinema, tudo, é arte, é expressão. Se o Carlos Lupe vai dizer aquelas coisas, ela choca todo mundo. Não pode. Tem que ser uma coisa que, né, não dá pra... É tudo... E vendo a face do outro com telas de alta resolução, é fogo. Você vê tudo. A expressão da pessoa está mentindo, assim, não. E aí vai longe. A Gestalt, que é derivada disso, é o estudo dos teus gestos, e mesmo sem você falar nada, eu apenas olhando para você, olhando os seus gestos, eu posso deduzir ou sentir o que você está querendo dizer. Isso é óbvio, mas isso também virou para técnicas de censura. Eu me lembro, no início da ditadura, já Castelo Branco, os generais me disseram, você pode ir para a televisão, falar a favor do nosso governo, mas nós não vamos ligar para o que você está falando, é os seus gestos. Nós temos técnicos da Gestalt para examinar o que você estaria querendo dizer, não está falando, ou está em si. Então aí vai longe. Isso tudo está implícito na arte e nas descobertas, né? Mas ficou claro porque o humano que vai se revelar. Então, na verdade, é de novo a ideia que nós fazemos da nossa história. O ser humano nasce bom e a sociedade é quem o estraga. E o Partido Comunista que levou isso para a China, né? As avessas, de um modo incrível, mas é assim, né? E fica e essa visão predomina. E o Brasil, então, é abençoado, porque é um continente que tem tudo. E os dois se amaram. Ele era de qualquer lugar. Ele era diferente, mas se harmonizava com tudo. Ele era diferente porque às vezes tinha um nada em seu olhar e isto era perigoso. Eles viveram tempos muito felizes. Foi quando aconteceu a desgraça. A desgraça foi súbita e repentina, e o imprevisto foi sua maior grandeza. Ela veio de repente, assim como um urubu pousando sobre uma pedra cinzenta. É que os homens daquela terra haviam determinado acabar com a raça de homens que tinham às vezes o nada no olhar. Todos os dias morriam muitos e, tomados de pânico, foram para uma terra bem longe, bem longe. Foi assim que ele e ela fugiram da floresta escura de musgos escuros e foram para uma terra bem longe. Ela o amava muito e por isso fugiu com ele. Ela está grávida de 7 meses. Eles andaram muito e depois atravessaram o oceano e depois desembarcaram numa terra vermelha e distante da outra que haviam deixado para trás. Foi aqui que eu nasci e ela é minha mãe. Ele é o meu pai. Aqui não há florestas cheias de musgos, mas há muitas casas e luz elétrica. Agora eu escrevo e ouço rock e minha mãe está triste e quase nunca sorri. E os dois se amaram.
Ele era de qualquer lugar. Ele era diferente, mas se harmonizava com tudo. Ele era diferente porque às vezes tinha o nada em seu olhar. E isto era perigoso. Eles viveram tempos muito felizes. Foi quando aconteceu a desgraça. A desgraça foi súbita e repentina. O imprevisto foi sua maior grandeza. Ela veio de repente, assim como um urubu pousando sobre uma pedra cinzenta. É o que os homens daquela terra haviam determinado acabar com a raça de homens que tinham às vezes o nada no olhar. Foi assim que ele e ela fugiram da floresta escura de musgos escuros e foram para uma terra bem longe. Ela o amava muito e por isso fugiu com ele. Ela estava grávida de 7 meses. Eles andaram muito e depois atravessaram o oceano e depois desembarcaram numa terra vermelha e distante da outra que haviam deixado para trás. Foi aqui que eu nasci e ela é minha mãe, ele é meu pai. Aqui não há florestas cheias de musgos, mas há muitas casas e luz elétrica. Agora eu escrevo e ouço rock. Minha mãe está triste e quase nunca sorri. Foi assim que ele e ela fugiram da floresta escura de musgos escuros e foram para uma terra bem longe. Ela o amava muito e por isso fugiu com ele. Ela estava grávida de 7 meses. Eles andaram muito e depois atravessaram o oceano. E depois desembarcaram numa terra vermelha e distante da outra que haviam deixado para trás. Foi aqui que eu nasci e ela é minha mãe. Ele é o meu pai. Aqui não há florestas cheias de musgos, mas há muitas casas e luz elétrica. Agora eu escrevo e ouço rock e minha mãe está triste e quase nunca sorri. E aqueles que viviam nas regiões tenebrosas olharam para o alto e viram a luz daquela estrela cintilante, que com sua luz mostrava o caminho e a morada da onde nasceria a esperança. O herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas, mas o herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas, e na testa a estrela solitária da Irmandade dos Planetas. E na testa a estrela solitária da Irmandade dos Planetas. Voa em seu voo noturno, e nos dedos ele usa os misteriosos, fulgurantes 7 anéis de Saturno. E nos dedos ele usa os misteriosos, fulgurantes 7 anéis de Saturno. E tem nas mãos uma espada de luz que um anjo astronauta lhe deu. E tem nas mãos uma espada de luz que um anjo astronauta lhe deu. Quando se encontraram pelo espaço, e ao anjo astronauta ele então respondeu: o meu caminho eu sei, mas eu não sei qual é o seu. No universo tudo voa, tudo parece balão. É que pra mim, anjo astronauta, só me interessam os caminhos que levam ao coração.
Para o júbilo, o planeta está imaturo. É preciso arrancar a alegria lá do futuro. Nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. Nos demais, todo mundo sabe. O coração tem moradia certa. Fica bem aqui no meio do peito. Mas comigo a anatomia ficou louca. E eu sou todo coração. Wie man sich bettet, so liegt man, como a gente se deita, assim ficará deitado. Es steckt einen da, keiner zu, nunca ninguém irá te cobrir. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. E se alguém estiver pisando, este alguém sou eu. Wird einer getreten, dann bist du. Se alguém estiver sendo pisoteado, este alguém é você. Und wie man sich bettet, so liegt man. Fica bem o Brecht aí, não? Es steckt einen da, keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Wird einer getreten, dann bist du. Nosso objetivo político e teórico, como antropólogos, era estabelecer definitivamente. Não o conseguimos, mas acho que um dia vamos chegar lá. Que o índio não é uma questão de cocar de pena, urucum e arco e flecha. Algo de aparente e evidente nesse sentido estereotipificante. Mas sim uma questão de estado de espírito. Um modo de ser e não um modo de aparecer. Na verdade, algo mais ou menos que um modo de ser. A indianidade designava para nós um certo modo de devir. Algo essencialmente invisível, mas nem por isso menos eficaz. Um movimento infinitesimal, incessante de diferenciação. Não um estado massivo de diferença, anteriorizada e estabilizada. Isto é, uma identidade. Viveiros de Castro. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca, uma gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá não se sabe se é homem, se é mulher. Quem é rico anda em burrico e quem é pobre anda a pé. Mas o pobre pelas estradas vê o
orvalho beijando a flor. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, e água fresca, Nosso Senhor. Vai olhando coisa a granel, coisa que pra modo de ver, o cristão tem que andar a pé. Ser radical é tomar as coisas pela raiz. E a raiz para o homem é o próprio homem. Rei dia, oh! Rei dia, ia! Afundando a couraça, o focinho pintado vem me farejando. Afundando a couraça, o focinho pintado vem me farejando. Rei dia, oh, rei dia, ia! Afundando a couraça, o focinho pintado vem me farejando. Afundando a couraça, o focinho pintado vem me farejando. Ai, oh, 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 ah. Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Uau! Olha o macaco na selva, aonde? Ali no coqueiro não é macaco, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição, pois o homem rei do planeta logo fez sua careta e começou a sua civilização. Agora já é tarde, ninguém nunca volta jamais, e o jeito é tomar este foguete, é comer deste banquete e ter a paz que a gente tinha quando falava com os animais. Miau, miau, miau. Que a gente tinha quando falava com os animais. Au, 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 au. Que a gente tinha quando falava com os animais. Quen, quen, quen. Que a gente tinha quando falava com os animais. Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? E Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina de Jesus, genial cantora, foi descoberta na terceira idade. Isso é histórias do samba antigo em que tinham mártires. Hoje em dia, graças a Deus, o samba está nas paradas, dá muito dinheiro, é reconhecido, o grande Zeca Pagodinho e tanta gente. Mas aquele tempo era um tempo muito duro. É a época em que Noel Rosa foi parceiro do Cartola. Aí Cartola desapareceu do mapa durante décadas. E acharam o Cartola como flanelinha, guardando o automóvel. Aí ele foi novamente realçado pelo Hermínio Belo de Carvalho, no show Rosa de Ouro, e voltou aos salões da sociedade. E numa dessas festas, uma senhora Granfina, fã do Cartola, não se conteve, se dirigiu a Cartola e disse: Cartola, você é imortal. Aí Cartola caiu na risada e disse:
Só se for porque eu não tenho onde cair morto. Mas esse tempo já passou. Vamos saudar aqui. O Brasil é um celeiro de samba. Começa com samba indígena, cururu e cateretê. Mas vamos saudar aqui em lembrança do Almirante Nelson. A pavuna. Na pavuna tem o samba que só tem gente turuna de novo. E na pavuna tem o samba que só tem gente turuna. Mais uma. E na pavuna tem o samba que só tem gente turuna. Despedindo ao violino. Os trópicos são transportáveis, perfeitamente transportáveis. E a saudade pertence ao velho vocabulário. Palmeiras, sóis, bananeiras, palmito, tudo isso é transportável. E se não for, a gente mesmo se transporta em imagem simultânea. A América é um grande burburinho de canções. O grande sussurro preto acompanha os tempos. Na América, como um zumbido constante, expondo com agressividade sua presença. Reclamando cada vez mais o reconhecimento em todos os níveis. É a grande... Desculpa, eu vou ler de novo. Estava errado, não, vou ler. Os trópicos são transportáveis. Perfeitamente transportáveis. E a saudade pertence ao velho vocabulário. Palmeiras, sóis, bananeiras, palmito, tudo isso é transportável. E se não for, a gente mesmo se transporta em imagem simultânea. A América é um grande burburinho de canções. O grande sussurro preto acompanha os tempos. Na América, como um zumbido constante expondo com agressividade sua presença, reclamando cada vez mais o reconhecimento em todos os níveis. É grande a trombeta de Jericó, dourada, tocando no deserto, cercada por diferentes tribos de hippies e culturas dançarinas, cada vez mais, introduzindo as danças da graça e da doçura. São transportáveis todas as coisas, mas em especial os trópicos. Fico a cismar no sol negro da meia-noite que tem na Suécia. Até a natureza ali é funcional. E o vocabulário esquecido? As culturas mortas? Civilizações que nada mais nos dizem? Etruscos, atlantas, incas e outras. E tantas outras. E começo aqui, e meço aqui este começo. E recomeço, e remeço, e arremesso. E aqui me meço quando se vive sob a espécie da viagem. O que importa não é a viagem, mas o começo. Dá. Por isso meço, por isso começo a escrever 1000 páginas. Escrever 1001 páginas para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar, começar com a escritura. Por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço escrever sobre escrever. É o futuro do escrever, sobrescrevo, sobrescravo em 1001 noites, 1001 páginas, ou uma página e uma noite, que é o mesmo noites e páginas, mesmam. Em si mesma, onde o fim é o começo, onde escrever sobre escrever é não escrever sobre não escrever, e por isso começo, descomeço pelo descomeço. Descomeço e me teço um livro onde tudo seja fortuito. Eu sei que este papel está aqui e que não haverá ninguém, nenhum outro, nunca, nem Uris,
em nenhuma outra parte ninguém para preenchê-lo em meu lugar. E isto poderá ser o fim do jogo, mas não haverá prelúdio, nem interlúdio, nem pós-lúdio neste jogo em que enfim estou a sós. Nada conta senão esta minha gana de cobrir este papel como se cobre um corpo. E estou só e solto, nato e morto, nulo e outro neste afinal instante, lance em que me entrego todo, porque este é o meu troco. E são 20 anos luz de jejum e desconto de silêncio e demência deste ponto oco, deste tiro seco, abrindo para um beco que se fecha no beco, no fio violeta de um crepúsculo de nuvens ordenhadas. Vejo tudo e traduzo em escritura. Havia uma série de conflitos e, de repente, o tropicalismo chegou para resolver o problema de alguma maneira, porque ele fez a síntese. Não uma síntese conjuntiva, mas uma síntese disjuntiva, diria Deleuze. Vicente Celestino e John Cage. E essa é a resposta que a América Latina tem que dar para a alienação cultural. É a única proposta de contra-alienação plausível. A única teoria de libertação e autonomia culturais produzida na América Latina. Quando penso em minha terra, penso em enormes espumas do mar. Penso nos lábios daquela boca que é a Baía de Guanabara. Mas sei que os infernos já subiram até mim e suspiro a fuligem de túneis e buracos, ferros e engrenagens, mas sempre ansiando pelas palmeiras, que inclinadas sobre a lagoa ou sobre o mar, derramam sorrisos e pelo ar ecoa um canto da Bahia. E carrego no peito a flecha de um índio bororó, e o pano roxo da tormenta ri da minha cristalina admiração pela vida. Somos todos índios e não somos. Os animais não têm alma para que os homens possam tê-la. Cheguei ao anfiteatro e estava só. O mar possuía aquela incrível espuma branca por cima das ondas verdes. Ali, do anfiteatro de pedras, enxergava o oceano, alguns barcos, um farol como o olho de Polifeno, as pedras e dentro do vento caminheiro a saudade. Pode ir? Todo homem que é vaqueiro vai pro campo vaquejar, mas nem todos têm destino de trabalhar. Eu me agarro na viola e a viola em mim, cada qual com a sua sina, pois o mundo é mesmo assim.